A nossa reflexão de hoje é Jesus no Monte Sinai, quando proclamou as bem-aventuranças. Nós escolhemos uma para comentar. Bem-aventurado, os que são misericordiosos. Nessa bem-aventurança, Jesus fala do perdão, fala do perdão às ofensas, de reconciliar com os inimigos, da indulgência. Então, são vários temas que a gente vai tentar colocar para todos vocês. E nessa reflexão, perdoai para que Deus vos perdoe. São 5 letrinhas, perdão, muito importante, Então, perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes quem os tem ofendido, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Tá? Após o ensinamento de Jesus, perdoar deixou de ser uma expressão vazia que sai dos lábios, e passou a ser uma disposição sincera de reconciliação com o adversário. Nós temos 2 maneiras de perdoar: aquela que sai do coração, sincera, que é muito nobre e verdadeiramente generosa, sem nenhuma intenção ou esperar de receber alguma coisa em troca. E a segunda, aquela que perdoa, mas impõe condições. Ela impõe condições humilhantes, fazendo sentir o peso do perdão, que irrita. Quando a pessoa fala, vê como que eu sou generoso, com um modo de satisfazer o seu orgulho, e a sua prepotência. Então, perdoar não é apenas as palavras que saem dos seus lábios. Tem que ser uma coisa de coração, sem nenhuma intenção de receber nada em troca. Tá? Quando ele fala também, reconcilia-te com teu adversário, o mais depressa com teu adversário enquanto ele está a caminho. Isso aí está em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Enquanto ele está a caminho, para que vosso adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houver pago até o último óbolo, quer dizer, até a última dívida, você vai estar aprisionado a isso. Porque a morte, ele não nos livra, gente, dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos nos perseguem frequentemente com seu ódio, apesar de você ter desencarnado, apesar do além-túmulo, para os quais se conserva o rancor. Mesmo que você desencarne, aquele ódio, aquele rancor permanece. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com seu adversário, não é para apaziguar discórdia durante aquela existência corporal atual, mas para evitar que ela se perpetue nas existências futuras. Então, puxa vida, se você tem condições de acabar com aquele ódio, com aquela vingança, ou ressentimento, uma mágoa, nessa encarnação, por que você vai deixar para depois, sendo que você vai ter que voltar para pagar aquele débito que você deve, porque você não perdoou? Então, esse sacrifício que nós falamos, mais agradável a Deus, se, pois, quando apresentar vossa oferenda ao altar e lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixar vossa oferenda ao pé do altar e ide reconciliar-se com o vosso irmão, e depois volta para oferecer vossa dádiva.
está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando você vai fazer uma oferenda no altar, né, se você lembrar que tem uma dívida com o seu irmão, o seu adversário, primeiro você vai lá, reconcilia-te com ele, para depois vir fazer a oferenda. Isso é o mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho, gente. Isso aí é muito comum a gente ver os defeitos dos outros, né? E não ver os da gente, né? Por que vede um argueiro no olho do vosso irmão, vós não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizes ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, né? E não vês a trave que está no seu, né? É uma hipocrisia. Primeiro, tira a trave do vosso olho, depois vereis como poderei tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outro antes de ver o que está dentro de nós. É tão fácil ver os defeitos dos outros. Não, mas fulano é assim, fulano é isso. Mas não consigo ver o que está dentro de mim. Para julgar a si mesmo, seria preciso poder olhar no espelho, né? Se você olhar no espelho e se transportar e conseguir ver a sua imagem ali, você vai ver, né, o que acontece, como que você vai se julgar você. É muito fácil ver os defeitos e as imperfeições alheias. Por isso devemos ser mais severos conosco mesmo e mais indulgente com o próximo. Procura ser severo consigo mesmo, né? E amenizar essa questão que você tem com o próximo. Deixa os defeitos, é o problema dele, né? Não julgueis a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso aí, quando os escribas, né, e os fariseus trouxeram uma mulher para Jesus, que estava escrevendo na areia, eles trouxeram e falaram: Senhor, Senhor, nós trouxemos essa mulher porque ela cometeu adultério. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser lapidada, tem que ser apedrejada. Jesus levantou os olhos e disse, né, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então foram saindo primeiro os idosos, depois os mais novos, no fim saiu todo mundo. Então Jesus perguntou, né, onde estão as pessoas que queriam te apedrejar? Foram todos embora. Todos foram embora. Bom, se eles não te julgaram, né, eu também não vou te julgar. Então, você pode ir, né, vá e não peques mais. Então, esta máxima, né, faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. É um dever. Primeiro, você julga a si mesmo, seja severo com você mesmo, antes de julgar uma pessoa. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Não condenar o outro, o que desculparia em nós. Nós estamos julgando outra pessoa, mas o mesmo erro nós desculpamos. Então temos que ser mais severos conosco mesmo. E antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair em nós mesmos. Às vezes aquilo pode acontecer conosco mesmo. Então, antes de julgar, antes de falar alguma coisa, de pensar, né, a gente tem que pensar 2 vezes, 3 vezes antes de falar alguma coisa. O perdão às ofensas, né? Nós sempre estamos falando aqui. Quantas vezes, né, que perguntaram, né, para Jesus, quantas vezes que nós devemos perdoar?
7 vezes? Não, 70 vezes 7. Praticamente 490, o infinito, né? Que nós devemos perdoar. Devemos perdoar sempre. Quando o apóstolo Paulo pergunta, né? Ele pergunta ao Mestre Jesus, ele responde, né? 70 vezes 7. Assim ele nos ensina a necessidade do perdão infinito. E que não existe uma quantidade para fazermos esse ato. 100, 200, não tem estipulado uma quantidade para nós perdoarmos. Somente nossa falta de paciência e de nossa limitação irá nos impor a quantidade de perdão que iremos distribuir. Então nós temos que ter muita paciência, né? Para ter essa limitação, não é ilimitado, nós temos que ter perdão infinitamente. Há 2 maneiras de perdoar. Perdão dos lábios, né? Perdoo, mas nunca vou esquecer. E segundo, o perdão verdadeiro, que lança um véu sobre o passado e esquecimento completo, absoluto das ofensas, que é próprio das grandes almas. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, pelas atitudes, bem mais do que pelas palavras. Quando a gente fala sobre perdão, né? Por que as pessoas não conseguem perdoar? Porque ainda sentem emoções negativas quando pensa no companheiro. Mas você tem que ter em mente que perdoar não vai livrar você do que aconteceu ou apagar o passado. Isso não existe. Perdoar é abrir mão disso de uma vez por todas. É esquecimento e libertar-se das amarras da angústia e sofrimento. Se você não perdoa, você fica com aquela angústia, sofrimento para o resto da vida, a vida inteira. Quando você perdoa, você se sente, sei lá, livre, né? Parece que você fica mais leve, tira aquele peso de suas costas. Continuando, gente. Mais muito aqui. A indulgência. Este é um sentimento tão doce e tão fraternal que todos devemos ter para com seus irmãos. Mas muitos não fazem uso dele. A indulgência não vê defeitos de outrem. Ou se vê, evita falar ou divulgar. Não se ocupa jamais com atos maus ou de outrem. Sede, pois, severo para convosco e indulgente para com os outros, pois o Senhor usara da mesma indulgência para convosco, como usaste com os outros. Então, a importância a indulgência, gente, porque nós sempre vemos defeitos dos outros, a coisa mais comum a gente vê, mas então a gente procura evitar falar, né? Porque a gente pode causar um transtorno muito grande. Tem aquela história das 3 peneiras, né? Que reflete muito isso. Quando você fala uma coisa para alguém, o outro fala para outro e aumenta, né? Fazia muito isso quando dava aula, um treinamento. Falou, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você fala para o outro, você fala para o outro, você fala para o outro. Quando chegava lá no final, estava todo distorcido, né, do que se tinha falado aqui na primeira vez. Então, essa indulgência, evitar falar, ver os defeitos dos outros e multiplicar aquele problema. Grande parte da doutrina espírita, gente, diz respeito ao relacionamento humano, porque procura nos informar sobre a grande necessidade de nos relacionarmos melhor com os nossos companheiros de vida. É aquele caso, nós temos que amar mais uns aos outros, né? Por isso temos que questionar nossos atos diários, benéficos ou maléficos, para chegarmos a uma conclusão. Utilizar uma lei de comportamento deixado por Jesus,
Fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo faça com você. Com essa prática, nós iremos nos colocar no lugar das pessoas, que irá receber nossos atos ou palavras. Fazendo bem ou fazendo mal, nós iremos receber as consequências disso. Porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos. E essa vida que nós estamos aqui, nessa encarnação, parece que é muito, 70 anos, 80 anos, mas é um piscar de olho, como disse, né? É um apagar de luz, passou. E não é por isso que acabou, desencarnou, acabou, não. Como foi dito, você vai ter que, se tem alguém para perdoar, alguma mágoa, algum ressentimento, você vai ter que, na outra encarnação, resolver esse problema também. Quando não conseguimos perdoar, gente, é porque existe um aspecto de nossa personalidade com capacidade de desencadear esse conflito. Às vezes nós caímos na tentação, né, de validar o que o outro fez, mas você precisa perdoar mesmo que o outro não o faça. O que falta de perdão pode ocasionar a pessoa? Parece brincadeira, né? Mas pode desencadear doenças emocionais e físicas, depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. O perdão está ligado às emoções e esta energia negativa pode voltar para nós mesmos. Com certeza, gente, quando você tem uma mágoa, um ressentimento, né, aquilo te corrói, você não dorme direito, você sente que você não está no seu melhor dia. Por quê? É a falta de perdão que você deveria ter feito. Para complementar, gente, ainda nesse mesmo assunto, no livro de Lúcia Cominato, pelo Espírito de Irmã Maria do Rosário, Na Cura da Alma, o perdão. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós acabamos de falar. Mateus capítulo 18, versículo 22. Eu sou a luz que te libertará das trevas. Eu sou a mão que te estenderá ao inimigo. Eu sou a paz que ressurgirá após a discórdia. Faze de mim motivo para crescer, para chegar a Jesus, para o Pai poderes te aproximar um dia. Sem mim, o teu caminhar será difícil. As incompreensões irão sempre te alcançar. As dores te parecerão maiores. Comigo, a alegria retornará ao teu coração, e a presença do Mestre poderás sentir. As pedras tirarei do caminho, os espinhos já não doerão tanto, as lágrimas queimarão menos os teus olhos. Buscando-me sempre, apesar de tudo, caminharás para a luz em busca da glória do Pai que te envolverá um dia. Rememora o que aprendeste e faze do teu caminhar a oportunidade para que eu possa estar presente, não só em teus lábios, mas também em teu coração. Traze-me sempre contigo e eu te darei a paz que buscas. Estende-me aos que te magoem e a minha luz brilhará em ti. Eu sou a força do amor para que a tua vida seja plena de alegria. Busca-me no imo do teu ser com coragem da tua fé. Não te excuses a fazer de mim oportunidade de estender a bênção da paz e do amor. Eu sou tudo o que a vida espera de ti. Eu sou a graça da misericórdia divina. Eu sou a grandeza interior que deve emanar de ti. Eu sou a beleza da tua alma. Eu sou a paz do teu coração. Eu sou a luz da tua vida. Eu sou o perdão.
Perdoar é divino, gente. Muito. Gente, é isso que eu tinha para colocar, nossas reflexões de hoje, tá? Vamos fazer a nossa prece e agradecer a Deus. Senhor, Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, vivenciando seus ensinamentos. Abençoe, Senhor, a todos nós que estamos aqui presentes, aqueles que não puderam vir. Abençoe também, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos, que sofrem, que o Senhor possa confortá-los com a sua misericórdia. Ilumine, Senhor, nossos caminhos de volta para o nosso lar e para que sempre a paz e a harmonia reine em nosso coração. Que assim seja.